Então, bom dia. Hoje é dia 16 de agosto de 2023. Nós temos um imenso prazer aqui de receber na nossa disciplina de nefrologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto, dois grandes nomes aqui da nefrologia. E eu procurei dar uma pesquisada aqui no currículo desses dois, mas é tão grande que eu precisei dar uma resumida. Eu vou falar um pouquinho aqui do Moura Neto, e depois do doutor Carolino. Dr. José Moura Neto foi graduado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, fez residência de clínica médica no Hospital Federal de Andaraí, no Rio de Janeiro, residência em nefrologia e transplante na UERJ, fez mestrado em administração pela FGV e conquistou o título honorífico de Fellow da American Society of Nephrology. É editor de vários livros, eu nem vou colocar um deles aqui, Renal Replacement Therapy, e também faz parte do membro do grupo de trabalho do CADIGO 2021-2024 para atualização das diretrizes internacionais de anemia na doença renal crônica. Também é membro do conselho diretor da International Society for Hemodialysis e é nefrologista em Salvador, professor assistente de clínica médica da Escola Baiana e presidente da SBN. Então, muito obrigada, Moura, por ter aceitado esse convite, por esse debate aqui com o doutor Carolino, José Carolino, que agora eu vou falar também um pouquinho. Foi mais difícil achar, porque são tantas coisas também que fica até difícil você resumir. Mas também foi graduado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública em Salvador, fez o treinamento de nefrologia nos departamentos de medicina renal na Suécia, iniciou o departamento de medicina renal do Hospital São Severino, em Sorocaba, Olha, em Eva, 86, e depois voltou para a Suécia e foi trabalhar como nefrologista e pesquisador. E durante algum tempo trabalhou também parte no Brasil e parte na Suécia. Acredito que agora está na Suécia, né? E, mas e foi pioneiro em CAPD, tanto na Suécia quanto no Brasil. Teve publicações, inúmeras publicações, vários artigos publicados, revisados por pares. Aqui é nefrologista, atualmente acho que você pode dizer melhor esse nome aqui da Suécia, onde você está trabalhando aqui. Então, mas é, tudo bem, é Rudinger, é Karolinska Institutet. então, sim, é um imenso prazer poder recebê-los aqui na nossa reunião. Eu acho que vai ser bastante proveitoso. Eu acho que todo mundo, tanto que está na plateia online quanto está aqui presencial, pode nos fazer todas as perguntas e tirar todas as dúvidas que vocês possam durante a apresentação de vocês. Tá? Muito obrigada. Fique com a palavra. Quem quiser começar, se o Moura que for apresentar, o Carolino vai debater depois, né? Fiquem à vontade. Muito, muito obrigada. Obrigado, Maria Alice. Perfeito. Minha proposta é que eu possa fazer a apresentação e depois a gente possa entrar no debate. Peço licença para compartilhar a tela. Vocês estão vendo minha tela? Tá aparecendo. Sim, Ok, está em modo apresentação? Tá em modo apresentação, só peço que você passe um e alguém que esteja, o Carolina, por exemplo, vê se só se mudou o slide. Está mudando? mudou, Tá, está mudando, sim. perfeito. Agora está no de disclosures, correto? Isso, Certo. Ok. Então, pode começar? começar Na hora assim, que puder começar. pode. Pode começar, ok. Então, bom dia. Eu agradeço ao convite do Hospital de Base de São José do Rio Preto, nas pessoas dos coordenadores, doutora Maria Alice, doutor Horácio Ramalho e doutor Mário Abud. Eu declaro que eu não tenho um conflito de interesse para essa apresentação e é uma satisfação enorme falar aqui hoje sobre um tema que sempre despertou meu interesse e por isso foi por quase 3 anos da minha vida um dos grandes focos de estudo e de dedicação. Foram muitos finais de semana trabalhando nesse projeto. Em 2021, nós lançamos o livro Nephrology Worldwide, que foi publicado pela Springer Nature, uma editora internacional.
em parceria com o Dr. José Carolino Divino Filho e o Dr. Cláudio Ronco, da Itália. É um livro que teve o intuito de ser mais do que um livro, uma iniciativa que buscava transcender as fronteiras e conectar a nefrologia ao redor do mundo. Nós desenvolvemos 51 países, abrangendo todos os continentes e regiões. Como vocês podem ver, os 10 países mais populosos do mundo foram incluídos e cerca de 5,7 bilhões de pessoas estão representadas nesse livro. E como parte da missão do projeto, nós propusemos dar voz a países que, por vezes, não tinham oportunidade e espaço no debate internacional. Então, logo no primeiro capítulo, um capítulo escrito pelos editores, nós iniciamos com uma declaração que destaca essa filosofia. E aqui, todos os países são iguais, e têm oportunidade de mostrar suas realidades, pontos fortes, pontos fracos, prioridades, objetivos e sonhos. E hoje eu pretendo, de forma breve, apresentar alguns destaques que vieram dessa iniciativa, com a participação de meu amigo Carolino no debate, e seremos apenas a voz por trás de mais de 300 autores que gentilmente participaram dessa iniciativa global. Eu vou dividir a apresentação didaticamente em duas etapas. A primeira sobre doença renal crônica e diálise e manutenção, e a segunda sobre IRA e diálise. Eu vou citar alguns exemplos de alguns países, mas vou antecipar que eu não vou falar dos 51 países, então a apresentação acredito que terá em torno de 30 minutos. E claro que serão utilizados outras fontes e referências além do livro Nephrology Worldwide. Eu queria começar abordando esse que é um dos pontos mais delicados da nefrologia mundial, que já foi extensamente descrito em artigos prévios, que é a iniquidade no acesso à terapia renal substitutiva. Estima-se que mais de 4 milhões de pessoas estejam em diálise no mundo inteiro, e há uma distribuição muito heterogênea com iniquidade no acesso à terapia renal, É que você foi lá? especialmente em países africanos e asiáticos. Eu acho que tem um microfone aberto. Ok. Enquanto em alguns países a prevalência de pacientes em diálise por milhão de pessoas é superior a 800, em outros países esse número é inferior a 100. Então, alguns casos que nos marcaram no livro, como Uganda, com uma população de 45 milhões de pessoas, apenas 10 nefrologistas, 52 máquinas de diálise para o país inteiro, e em 2018, apenas 186 pacientes em diálise entre hemodiálise e diálise peritoneal. Temos também o caso da República Democrática do Congo, que é um país gigante, também com uma iniquidade de magnitude similar, pouco mais de 80 milhões de pessoas e apenas 235 pacientes em diálise, isso em 2019, atendidos por somente 23 nefrologistas, uma prevalência de pacientes com doença renal crônica em diálise de cerca de 3 milhões de pessoas por habitantes. E Nigéria, que é um país com um tamanho de população similar ao Brasil, cerca de 205 milhões de habitantes, apenas 3 mil pacientes em diálise. O Brasil, a título de comparação, com uma população muito similar, tem 50 vezes mais pacientes em diálise. Ou seja, nós temos países com uma prevalência de doença renal crônica em estágio dialítico muito baixa, porque provavelmente esses pacientes morrem sem acesso à terapia renal substitutiva. São cerca de 4 milhões de pessoas em terapia renal substitutiva no mundo. E se houvesse um acesso adequado, esse número poderia ser 2, 3 vezes maior. Estima-se que 3 a 5 milhões de pessoas com falência renal no mundo morrem todos os anos sem acesso à hemodiálise, à diálise peritoneal ou transplante, que é o que nós chamamos de gap ou lacuna da terapia renal substitutiva. E essa talvez tenha sido a principal percepção, a percepção mais impactante, pelo menos, que tivemos ao editar o livro. Às vezes nós vamos para os congressos internacionais, nós vemos simpósios satélites abordando doenças glomerulares raras,
que devem sim ser discutidas, mas nós vemos pouco espaço para esse que talvez seja o maior problema da nefrologia mundial. Portanto, é extremamente necessário nós ampliarmos o debate nessa questão. Na sequência, avançando na agenda proposta, é um outro ponto que eu queria trazer para a discussão diz respeito à hepatite C na diálise, que é um ponto que nós temos discutido bastante no Brasil nos últimos anos, com um grande projeto nacional promovido pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, já em sua fase de finalização. Nós sabemos que a relação do vírus da hepatite C com os rins é extensa, a infecção pelo HCV está associada a uma maior incidência e uma progressão mais rápida da doença renal crônica e do diabetes mellitus, bem como uma incidência também maior de complicações sistêmicas, especialmente complicações cardiovasculares. A doença renal crônica, no contexto da infecção pelo HCV, pode ocorrer tanto como resultado do processo inflamatório crônico, de efeitos diretos do HCV no rim, ou como uma consequência de uma vasculite crioglobulinêmica, e levando a um quadro renal de glomerulonefrite membrana proliferativa. E uma das coisas que mais preocupa a comunidade da nefrologia, e não de hoje, é o impacto da infecção do vírus da hepatite C em pacientes em diálise. Esse estudo DOPS, publicado em 2017, com dados de pouco mais de 76 mil pacientes em hemodiálise em 20 países, encontrou um hazard ratio ajustado de mortalidade por todas as causas de 1,12, mortalidade relacionada a causas hepáticas de 5,9 e de hospitalização por todas as causas de 1,09. Em relação às medidas de qualidade de vida, o estudo demonstrou scores significativamente piores para a função física, dor, vitalidade, saúde mental, depressão, prurido, anorexia, em paciente com anti-HCV positivo, e a prevalência de HCV nesse estudo, de anti-HCV nesse estudo, foi de 7,5%. É uma prevalência similar a um estudo corrido também no DOPS, com quase 50 mil pacientes, alguns anos antes, envolvendo 12 países, encontrou uma prevalência de 9,5%. Ambos os estudos grandes, internacionais, mas que provavelmente subestimam a real prevalência da infecção pelo HCV em pacientes em diálise, já que guardam um viés de seleção importante, tendem a participar desses estudos multicêntricos internacionais, centros de terapia renal substitutiva mais organizados, com melhores práticas, e acredita-se que a realidade do mundo possa ser, de fato, diferente desses 7,5%, 9,5% encontrados nos estudos DOPS de 2013 e 2017. Como mostra essa revisão sistemática, apenas com países do Oriente Médio, que encontrou uma prevalência muito superior de infecção por HCV em pacientes em hemodiálise de 25,3%, Egito e Síria, as maiores taxas relatadas, 50% e 54% respectivamente, e Irã e Líbano, com as menores prevalências de 12% e 9%. E a relativa escassez de informação em algumas regiões, especialmente. Na África, por exemplo, nós temos apenas alguns dados pontuais, como essa publicação recente de 2019, também da República Democrática do Congo, onde foram avaliados 6 centros, uma prevalência de 17,3%, o anti-HCV positivo, com identificação posterior do RNA viral pelo PCR. Esse estudo foi realizado na capital da República Democrática do Congo, que é a cidade de Kinshasa, e Kinshasa é a maior cidade da África Central, a cidade mais desenvolvida, com cerca de 15 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade de língua francesa, perdendo apenas para Paris. Então, é um dado que chama a atenção negativamente pela cidade, importância da cidade, e por ser um dado recente de 2019. Nós temos esse outro estudo de Senegal, que mostrou uma prevalência de HCV, de anti-HCV de 5,6%. E o mais curioso é que a prevalência era de 80% em 1998,
e reduziu de forma significativa para 5,6% em 2011. E essa redução, segundo os próprios autores de senegaleses, pode ser explicado pela adesão sistemática a uma série de medidas de asepsia e antisepsia, uma melhor política de transfusão de hemoderivados, com introdução de rastreio para HCV em doadores de sangue no país. Isso ocorreu alguns anos antes, em 2007, e a própria disponibilidade da eritropoetina, que reduziu de forma importante o número de hemotransfusões e, consequentemente, o risco de infecção pelo HCV. E aqui eu trago os dados mais recentes do próprio livro Nephrology Worldwide, que compila as informações de 51 países. Alguns desses dados não foram publicados, não estão publicados em artigos, e nós vemos uma grande heterogeneidade com prevalências inferiores a 1%, como República Tcheca e Canadá, no polo superior, e outras prevalências muito altas, inclusive em países emergentes com economias poderosas, como México, Rússia e China, essa última com uma prevalência de 8,5% de HCV. Ainda com dados do livro Nephrology Worldwide, eu destaco a Suíça, capítulo 49, um país rico, com uma prevalência significativamente superior em pacientes em centros de hemodiálise, não apenas da infecção pelo vírus da hepatite C, mas da hepatite B e do HIV, quando comparado a pacientes em diálise peritoneal e em hemodiálise domiciliar, que nos leva à inferência, né, de que essa alta prevalência em pacientes em hemodiálise existe provavelmente por conta da contaminação entre os pacientes do próprio centro. Então, além do ônus da doença, suas complicações ao próprio paciente portador do vírus, a infecção pela hepatite C no ambiente de hemodiálise acarreta ainda o risco adicional, tanto a outros pacientes quanto aos profissionais que prestam assistência. Esse é um dado que reafirma a importância de todos os esforços que têm sido feitos nacionalmente na eliminação do vírus da hepatite C na diálise. Em relação às diferenças de práticas, nós temos algumas particularidades para destacar. Na maioria dos países, o fluxo do dialisato, sem surpresas, é 500 ml por minuto. Já o fluxo de sangue, a maioria dos lugares, há uma variação entre 300 e 400 ml por minuto. Mas também nós temos algumas variações interessantes de conduta. Nos Estados Unidos, por exemplo, que tem cerca de 500 mil pacientes em hemodiálise, o fluxo almejado em pacientes com fístulas boas é mais alto, tende a ser mais alto, em torno de 450 ml por minuto, e nós conseguimos ver isso no livro, por exemplo, o livro da Urgidas, que é um livro escrito, editado por americanos. Eles tendem a orientar um fluxo na bomba de sangue mais alto, enquanto que os países escandinavos e asiáticos, a tendência são fluxos mais baixos na bomba de sangue. Nós temos o exemplo da China, que tem mais de 500 mil pacientes em hemodiálise, e com um fluxo de sangue médio de 235 ml por minuto. Nós temos também o exemplo do Japão, em que o fluxo médio é ainda menor, eu vou falar mais sobre isso na sequência, de 206 em hemodiálise e 224 ml por minuto em hemodiafiltração. Ainda sobre as práticas da hemodiálise, nós temos a questão do reuso versus o uso único do dialisador, que é um dilema em muitos países, inclusive aqui no Brasil. E em alguns países o reuso é proibido por lei, como a Austrália, a maioria dos países da Europa, França, Espanha, Suécia, Portugal, Itália. Muitos outros países, como o Japão, Arábia Saudita, Singapura, Irã, Israel, o reuso também é proibido. Em alguns países, apesar do reuso ser permitido, como é o caso da China, Suíça, Rússia, África do Sul, Estados Unidos, Canadá, ele é raramente praticado. Então, essa diminuição tem sido uma tendência, especialmente com o menor custo atual ao longo dos anos dos dialisadores, né? Só a título de curiosidade, nos Estados Unidos, em 1997, 82% das clínicas praticavam o reuso do dialisador, e atualmente essa prática é bem rara.
Em muitos locais, o reuso ainda é permitido e muito utilizado nas clínicas, como é o caso de países da América Latina, como Brasil, México, Argentina, Bolívia, Cuba, Uruguai, Chile, outros países como Omã, Nigéria, Tailândia, Índia, e cada país com diferentes regras em relação ao reuso. Em resumo, há uma tendência global ao uso único, especialmente em países mais ricos, mas o reuso ainda é permitido em muitos países. Em relação à modalidade, eu queria destacar a hemodiafiltração, que tem sido uma modalidade em franca expansão no mundo, não apenas no Brasil, né? De 25 mil pacientes no final da década de 90, para uma estimativa de 286 mil pessoas em hemodiafiltração em 2017, o que corresponde a cerca de 10% dos pacientes em diálise no mundo. Esse artigo foi publicado em 2019 por Bernard Canot. Nós podemos tirar as seguintes conclusões, né? A grande maioria dos pacientes em hemodiafiltração, independente do local, fazem hemodiafiltração online, o percentual varia de 97% a 99%. Apenas 1% dos pacientes em diálise na América Latina fazem hemodiafiltração. Menos de 1% faz hemodiafiltração na América do Norte, enquanto na Europa esse número é superior a um quarto dos pacientes. E esses são os 10 países europeus com maior número de pacientes em hemodiafiltração em 2017, em números absolutos. Destaca-se a Alemanha e a França liderando com 20.400 pacientes e 14.600, respectivamente. Em termos percentuais, os países com maior números relativos são a República Tcheca e a Ucrânia, cerca de 75% da República Tcheca e 60% dos pacientes em terapia renal substitutiva na Ucrânia fazem hemodiafiltração, que certamente mudou com os recentes e trágicos conflitos no país. Fora da Europa, eu queria trazer o exemplo do Japão, não apenas pela quantidade de pacientes, mas pela prática de nefrologia dos japoneses, dos colegas nefrologistas japoneses. Em 2018, eles tinham 339 mil pacientes em diálise, sendo cerca de 90 mil em hemodiafiltração, a maioria em hemodiafiltração online, sendo 90% deles em pré-diluição, o que contraria uma tendência mundial. E como já colocado aqui, eles costumam fazer baixos fluxos na bomba de sangue, uma média de 206 em hemodiálise e 224 ml por minuto em hemodiafiltração. E o mais interessante é a taxa de mortalidade anual do Japão, enquanto na diálise, né? Enquanto no Brasil variava na pré-pandemia entre 17% e 20%, no Japão, desde 1983, essa taxa nunca foi superior a 10%. Então, são dados, digamos, bem particulares, mas que servem para uma reflexão. Às vezes nós temos um pensamento ocidente-cêntrico, mas temos que olhar para esse país que tem bons resultados e tentarmos ver o que podemos aprender com essas experiências. E para finalizar, eu queria abordar um pouco da diálise na IRA globalmente. Parte dessa apresentação foi retirada de uma palestra em 2022 no curso de IRA de Vicenza, do professor Ronco, que, no caso, eu dei a palestra no último dia, a plenária no último dia sobre esse tema. E para falar sobre esse tema, a primeira tarefa que eu tive foi realizar uma busca no livro para ver todas as instâncias do termo injúria renal aguda, bem como onde especificamente elas aparecem, uma tarefa que foi bastante desafiadora. Como vocês podem ver, foi mencionado quase 2.000 vezes. É claro que eu não vou colocar todas essas, mas vou colocar alguns pontos que eu achei mais importantes. Sabemos que, de um lado, a injúria renal aguda representa um mercado de trabalho significativo para os nefrologistas, stakeholders, todas as partes interessadas, e uma área de conhecimento e pesquisa talvez das mais interessantes da nefrologia, de mecanismos fisiopatológicos, as terapias extracorpóreas, medicina regenerativa. Do outro lado, a injúria renal aguda está associada a alta morbidade e mortalidade, tem sido cada vez mais reconhecida como um importante problema de saúde pública, que afeta 13,3 milhões de pessoas e causa 1,7 milhão de mortes por ano em todo o mundo. Existem estudos que mostram a associação independente da IRA com o maior risco de morte.
À medida que a gravidade aumenta, a mortalidade também aumenta, o que também é maior entre os pacientes que necessitam de terapia renal substitutiva. A taxa de mortalidade anual é maior do que as mortes por outras condições bastante letais, como câncer de mama, câncer de próstata, insuficiência cardíaca e diabetes. Na verdade, é maior do que todas elas combinadas. E apesar dos avanços na terapia renal substitutiva e no tratamento da IRA ao longo dos anos, existe ainda uma grande desigualdade no acesso às medidas básicas de prevenção, bem como no acesso a todos esses avanços técnicos, principalmente quando comparados os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento. As causas predominantes de IRA em países em desenvolvimento, em pacientes que precisam ou não de terapia dialítica, continuam sendo gastroenterite aguda, geralmente relacionada a saneamento inadequado e má qualidade de água, infecções tropicais, sepse, cuidados obstétricos inadequados e monitoramento inadequado ou insuficiente após cirurgias de grandes portes. Podemos ver essa disparidade em números absolutos de uma estimativa de 13,3 milhões de pessoas anualmente afetadas por IRA no mundo. 11,3 milhões de pessoas são de países de baixa e média renda, o que também se reflete no número de mortes por ano. Acontece 1,4 milhão de mortes ocorrem nesses países todos os anos, cerca de 80% de todas as mortes relacionadas a IRA. Nós também sabemos que há uma escassez de registros, tanto para a IRA quanto para a doença renal crônica não dialítica. Existem apenas 13 registros de IRA e 19 registros de doença renal crônica não dialítica. Em contraste, o cenário para o transplante renal e os registros de diálise crônica, bastante diferente, são muito mais comuns. 2/3 dos países têm registros de diálise e mais da metade dos países têm registros de transplante. Isso provavelmente ocorre porque os pacientes crônicos em diálise e transplantados geralmente são registrados também para fins de alocação de recursos e formulação de políticas públicas de saúde em cada país. Como resultado do baixo número de registros nacionais, a maioria dos países não consegue estimar a real incidência, a prevalência e o impacto da IRA e da diálise na IRA nesse contexto, resultando em uma compreensão insuficiente do cenário por parte do governo, dos formuladores de políticas públicas. Como os registros que fornecem os dados e informações são importantes, especialmente para a alocação dos recursos, para prever e antecipar necessidades futuras, precisamos incentivar e coordenar esforços para desenvolver essas ferramentas internacionalmente. Os países precisam enxergar como um investimento que trará retorno para a nação e mais do que compensar eventuais custos elevados de implementação. Globalmente, também a falta de priorização de advocacy para as doenças renais em geral. A percentagem de pacientes que reconhecem injúria renal aguda e a doença renal crônica como prioridade de saúde são de apenas 13% e 36%, respectivamente. O percentual de países com existência e atuação de grupos de advocacy para a IRA também é baixo, de cerca de 19%. E devido à escassez global de nefrologistas, os médicos de cuidados primários, médicos da atenção primária, desempenham um papel importante no manejo da doença renal crônica e da IRA em muitos desses países. O que sabemos também pode levar a uma baixa conscientização sobre as doenças renais. Apenas 7% dos países têm diretrizes nacionais de IRA. O acesso às diretrizes internacionais, como o CADIGO, é limitado. Apenas 45% dos entrevistados nessa pesquisa global relataram ter acesso às diretrizes internacionais. Mesmo nos casos em que o país possui diretrizes próprias, a taxa relatada de adoção dessas diretrizes foi baixa, cerca de 65% afirmaram a adoção dessas diretrizes. Considerando a IRA como uma grande preocupação, algumas iniciativas globais vêm sendo desenvolvidas sob a orientação da Sociedade Internacional de Nefrologia, que escreveu o 2º capítulo do livro. Nesse capítulo, os autores destacam 2 das iniciativas globais que tratam especificamente da IRA, o Zero by 25 e o Saving Young Lives. A iniciativa Zero by 25 foi
lançada em 2013 e tem como uma meta ambiciosa eliminar as mortes evitáveis por IRA em todo o mundo até 2025. Então, é considerado mais do que um projeto médico, em muitos aspectos, é uma iniciativa de direitos humanos que pretende exigir estratégias globalmente aplicáveis que permitam o diagnóstico e o tratamento oportuno da IRA para pacientes com condições potencialmente reversíveis. Isso com ênfase em países em desenvolvimento, com populações desfavorecidas e acesso precário à saúde, a maioria dos países da África, da Ásia e alguns países da América Latina. A outra iniciativa global que merece destaque é o projeto Saving Young Lives, que teve início em 2012 e é liderado conjuntamente pela ISN, pela Sociedade Internacional, e outras sociedades internacionais, como a ISPD, como Sociedade Internacional de Nefropediatria. Essa iniciativa se concentra no desenvolvimento hospitalar, no treinamento prático e educação, a fim de estabelecer programas sustentáveis de diálise peritoneal aguda em pacientes em ambientes de saúde com baixa disponibilidade de recursos na África e no Sudeste Asiático. O programa já apoiou o desenvolvimento da diálise peritoneal aguda em 10 centros onde a diálise não estava disponível anteriormente. Entre janeiro de 2013 e setembro de 2015, 175 crianças e adultos fizeram diálise peritoneal aguda e a recuperação renal completa foi alcançada em 33% dos casos, refletindo que 58 vidas jovens foram salvas por este programa. Então, resultados encorajadores que mostraram que o fornecimento de diálise peritoneal aguda para pacientes com IRA grave é possível, acessível e pode salvar vidas em locais com disponibilidade de recursos muito baixa. O programa está sendo expandido, vem sendo expandido para outras regiões, claro, não sem obstáculos, segundo o relato dos autores desse capítulo, já que seu sucesso só pode ser alcançado com apoio de longo prazo de governos locais. E para finalizar, eu gostaria de discutir alguns destaques pontuais de injúria renal aguda e diálise de países e regiões específicas, começando pelo próprio lugar onde a humanidade começou, que é a África. Aqui nós temos a República Democrática do Congo, uma tabela que já foi mostrada aqui, mais de 80 milhões de pessoas vivem no país, apenas 23 nefrologistas atendem a toda a população, cerca de 80% ou a grande maioria de todos os pacientes com IRA, apesar das indicações, não realizaram diálise, não recebem diálise devido à impossibilidade de arcar com os custos proibitivos da terapia dialítica. A magnitude das doenças renais, incluindo IRA, na República Democrática do Congo é desconhecido devido à falta de registros nacionais e há também uma diferença entre as etiologias de IRA em países desenvolvidos em comparação com os países em desenvolvimento. Esse cenário é também uma realidade em outros países africanos, como a Uganda, onde existe o chamado gap da terapia renal substitutiva, já foi falado, e também uma escassez de nefrologistas. Na verdade, existem apenas 10 nefrologistas, uma população de cerca de 45 milhões de pessoas, 52 máquinas de diálise, tanto para tratar pacientes agudos quanto crônicos. E devido à ausência de registro nacional, falta informação, e para não ser repetitivo, essa é uma realidade para a maioria dos países africanos. Um estudo no maior hospital de Uganda, o Hospital Mulago, trouxe alguma luz para essa questão, mostrou que a IRA é responsável por 4% das internações hospitalares e uma das principais causas de mortalidade em adultos, a maioria dos casos decorrentes de infecções, traumas, com mortalidade intra-hospitalar de 28%, em grande parte devido à falta de acesso a serviços de diálise e cuidados intensivos. Uganda tem uma população jovem, uma alta taxa de fertilidade e um sistema de saúde precário. A gravidez e suas complicações relacionadas são uma das principais causas de IRA em mulheres. O Plasmodium falciparum é a principal causa de IRA em crianças. Um estudo recente nesse mesmo hospital, o Hospital de Mulago, mostrou uma prevalência de IRA de 35,1% em crianças internadas com malária grave. Infelizmente, a IRA está associada a um risco aumentado de mortalidade em crianças com malária.
E outras causas de IRA em crianças em Uganda incluem gastroenterite, desnutrição, pneumonia, HIV. Esta epidemiologia é semelhante em outros países africanos, como a Etiópia. Um estudo observacional prospectivo realizado no Hospital Universitário da capital, Addis Ababa, realizado há alguns anos. O aborto cético e a malária por Plasmodium falciparum voltaram a ser uma das principais causas de IRA, seguidas por agentes nefrotóxicos. Nesse estudo, 86% dos pacientes necessitaram de diálise. Outro estudo feito no mesmo local, em 1990, mostrou que cerca de um terço dos pacientes com malária grave desenvolveram injúria renal aguda e 38% desses pacientes necessitaram de diálise. E em contraste com esses relatos da década de 90, uma mudança significativa nas causas de IRA foi observada nas últimas décadas: hipovolemia, glomerulonefrite aguda, causas obstétricas, principalmente causadas por pré-eclâmpsia, são agora as 3 principais causas de IRA. A malária contribui por uma proporção muito menor de casos em comparação com as observações anteriores. E o aborto séptico, felizmente, agora é considerado uma causa muito rara de IRA. Segundo os autores etíopes, essa mudança provavelmente se deve à redução da incidência da malária, bem como as mudanças na lei do aborto. E, curiosamente, essa redução significativa também é observada em outros países que introduziram leis sobre práticas de aborto, como a África do Sul e a Índia. Entre as crianças, a síndrome hemolítica urêmica pós-diarreica é a principal causa de IRA e apresenta uma alta taxa de mortalidade. A creatinina sérica não é realizada universalmente em pacientes hospitalizados no país, com exceção de alguns hospitais de referência de ensino, provavelmente, segundo os autores, devido ao custo do exame. Por incrível que pareça, a questão do caro e barato é muito uma questão de perspectiva. A monitorização do débito urinário também não é realizada rotineiramente em enfermarias médicas e cirúrgicas. Um estudo realizado no único hospital do noroeste da Etiópia mostrou que cerca de um terço dos pacientes, 32% para ser mais exato, não tiveram nenhum registro de medição da função renal durante toda a internação. Portanto, há muitas oportunidades perdidas para detectar e prevenir a injúria renal aguda na Etiópia, assim como em outros países africanos em situações semelhantes. Já chegando à parte final, outra grande preocupação na África subsaariana é a doença renal relacionada ao HIV. 70% da população mundial com HIV vive nessa área, apesar da África do Sul ter o maior programa de terapia antirretroviral do mundo. O diagnóstico inicial do HIV muitas vezes é feito durante a hospitalização por complicações das infecções pelo HIV. Então, nesse contexto, a IRA pode ser comum, principalmente por hipovolemia, sepse, pelo uso de drogas nefrotóxicas. Além da IRA, o tenofovir, por exemplo, também pode causar a doença renal crônica e síndrome de Fanconi, especialmente em pacientes com insuficiência renal pré-existente, com baixo peso corporal, com idade avançada, com diabetes. E, finalmente, as doenças glomerulares também podem se manifestar com IRA em pacientes com HIV, muitos deles precisando de terapias dialíticas. Os medicamentos tradicionais também são uma preocupação na África subsaariana. Mais de 80% das pessoas usam medicamentos tradicionais como principal forma de assistência médica. Alguns desses medicamentos foram associados a lesões renais e atraso na procura pelos cuidados médicos. Um terço dos pacientes das IRAs, das injúrias, dos casos de IRA, podem estar relacionados ao uso de medicamentos tradicionais, e isso pode até ser subestimado devido à dificuldade em confirmar o uso pelo paciente. Na maioria dos casos, o mecanismo da nefrotoxicidade é desconhecido. No entanto, a hipovolemia devido a vômitos e diarreia pode estar associada à maioria dos casos de IRA relacionados ao uso de medicamentos tradicionais. Da África à Ásia, nós podemos observar também algumas condições locais muito particulares, como é o caso de Bangladesh, onde um aumento significativo de 18% a 24% da incidência de IRA é observada durante a estação das monções, devido ao aumento de casos de gastroenterite aguda, dengue, leptospirose e disenteria.
ou no Camboja, onde a toxicidade da vesícula biliar dos peixes está entre as principais causas de ira no país. É importante observar que as pessoas nas áreas rurais do Camboja acreditam que as vesículas biliares dos peixes podem ter uma série de benefícios de saúde, como melhorar a visão, curar a acne. Os sintomas aparecem após alguns dias da ingestão, incluindo dor abdominal, vômitos, náuseas, dispneia, edema e aumento dos níveis de ureia e creatinina. A picada de cobra é uma doença tropical negligenciada e um problema de saúde pública em muitos países do sul da Ásia, como Índia e Paquistão. O sul da Ásia contribui para 70% de todas as picadas de cobra no mundo por ano. A ocupação agrícola e os cuidados de saúde primários inadequados contribuem para o aumento das complicações relacionadas com os acidentes ofídicos. As, as picadas de escorpião também são um problema importante no Paquistão e em outros países da Ásia, do sul da Ásia especificamente. Passando para a América Latina, nós temos um destaque na Argentina. Infecção por hantavirus e a síndrome hemolítica urêmica são as causas mais comuns de ira em crianças na Argentina. Houve vários surtos de hantavirus relatados nos últimos anos. A Argentina também tem uma das maiores incidências de síndrome hemolítica urêmica no mundo. É uma doença endêmica com incidência anual de cerca de 10 casos por 100 mil crianças menores de 5 anos. E, como consequência, a principal causa pediátrica de ira e a segunda de doença renal crônica no país, além de ser responsável por 9% de todos os transplantes renais em crianças e adolescentes. Provavelmente porque a Argentina tem níveis muito altos de consumo de carne per capita e as crianças começam a comer carne muito cedo, segundo os próprios autores argentinos desse capítulo. Em relação à ira e o tratamento dialítico no ambiente da UTI, nós podemos observar pequenas diferenças entre os países, como podemos ver no Canadá, onde os nefrologistas prescrevem a hemodiálise, e no Reino Unido, onde o nefrologista raramente é consultado em pacientes com ira em unidade de terapia renal substitutiva. É aquele cenário que nós, nefrologistas, não aceitamos e não gostamos de ver. Como discutimos anteriormente, há uma falta de registros de ira, da terapia dialítica na ira. As informações acima são bastante comuns ao longo do livro. Mas há também alguns bons exemplos de coleta de dados nacionais para a ira de alguns países, como Rússia e Ucrânia. Isso, claro, antes da guerra. Vale ressaltar que a principal causa de ira na Ucrânia foi nefrite intersticial de diferentes etiologias. Foi uma tarefa difícil escolher o que mostrar da iniciativa Nephrology Worldwide em apenas 30, passando um pouco de 40 minutos, né? Mas nessa apresentação foquei a abordagem na diálise, tanto aguda quanto crônica, e não por acaso nós dedicamos um tempo maior da apresentação à realidade da África, que eu acredito que também é onde a nefrologia mundial deve centrar sua atenção em busca de um mundo com menos fronteiras, mais integrado, conectado e, sobretudo, com equidade no acesso à saúde. Esse é o desejo para a próxima geração. Esse livro foi dedicado à próxima geração e alguns podem dizer que isso é impossível, mas impossível não, é algo que devemos tentar. Espero que tenham gostado dessa breve jornada. Para mim também foi muito agradável poder revisitar essa temática que tanto me interessa. Esses primeiros 8 meses de presidência da SBN tornaram difícil a dedicação a qualquer outro projeto paralelo. Então também agradeço a oportunidade de retomar esse tópico, mesmo ainda que de forma isolada e esporádica, mas que certamente será retomado ao término desses anos aí na SBN, com edições futuras e iniciativas correlatas. Muito obrigado. Muito obrigada. Excelente apresentação. Acho que para a gente ter uma ideia, né, do que acontece, sair um pouquinho da nossa, do que a nossa realidade aqui, né, e que muitas vezes a gente até reclama, mas você vendo o que acontece por aí, eu acho que eles têm muito mais razões, claro, que alguns países para reclamar do que nós, né? Mas muitas coisas precisam ser melhoradas. E eu vou abrir agora para o doutor Carolino para ele estar debatendo, né, essa palestra. Por favor, doutor Carolino. Alice, vim depois do Moura Neto, do Mourinho, como eu chamo ele. Não é fácil, foi muito claro, foi atual
E por trás desse livro, que somos três editores, na verdade, o cérebro de tudo isso foi ele. Foi ele que colocou toda a juventude dele, toda a vontade dele de fazer um livro desse, que no final sai um livro realmente excelente, mostrando a realidade de muitos países, e se Deus quiser, na próxima edição, mais alguns países. Eu queria fazer alguns comentários, já que é para debater, lembrar alguns detalhes interessantes. Pensando em contrastes, eu imagino o seguinte: eu, quando cheguei na Suécia e me formei em Salvador, vi muita leptospirose. E quando eu cheguei na Suécia, depois de alguns anos, 3, 4 anos lá, chegou um paciente vindo da Tailândia e que já estava muito mal e vindo da Tailândia em avião, ambulância aérea e tudo, e chegou e foi para a enfermaria de nefrologia porque estava com ciência renal. Eu era um dos mais jovens médicos ali e quando eu entrei para ver o paciente, eu fiz duas perguntas para ele. Já tinha passado o professor de infectologia, os outros nefrologistas seniors. E eu fiz duas perguntas para ele. Eu falei assim: dói a panturrilha? Ele falou: dói. Fez uma pergunta. A outra, eu olhei para os olhos dele, a esclera alaranjada. Falei: esse homem tem leptospirose. E aí, no fim, infelizmente, faleceu. O diagnóstico de leptospirose e eu fiquei conhecido no hospital como o craque da infecção, quando na verdade era só isso. E a leptospirose é comum, se fosse um médico africano, por exemplo, como o Morinha estava falando, faria o diagnóstico tanto quanto eu. E outro detalhe é a carambola. Quando se começou a falar da carambola em alguns trabalhos do Brasil e outros da Tailândia, Singapura, o interessante foi que aqui em Estocolmo, na unidade que existia, que eu era o chefe de pacientes do governo, mas um hospital, o único hospital privado, que é o Hospital Real da Rainha do Rei, é, a gente servia o sanduíche dos pacientes com um pedacinho da carambola como se diz, como só para fazer beleza no sanduíche. E alguns pacientes comiam. Então, a gente teve que suspender, porque era um ridículo ter carambola, né, que nunca se sabia aqui na Suécia que a carambola podia ser neurotóxico para pacientes em diálise. Então, esse é um exemplo. É, eu acredito que a questão da paciente selecionado, Morinha, na República do Congo, né, Democrática do Congo, talvez a incidência de qualquer coisa seja menor, porque eu acredito que os pacientes lá são selecionados. Você não pode colocar qualquer paciente em diálise, vamos procurar os pacientes que talvez tenham melhor situação financeira e melhores condições clínicas. Você concorda comigo? Concordo, concordo. Acho que eles são selecionados. Por isso que você é meu amigo, porque eu gosto de você, que você concorda comigo. Obrigado. Depois, quando você falou de reuso, existe um país da América Latina, na América do Sul, inclusive, melhor dizendo, em que já nos anos 90, 2000, o reuso era proibido. E esse país chama-se Colômbia. Infelizmente, não teve nessa edição do livro, que devia estar, porque é uma nefrologia de altíssimo nível, mas é um país que, inclusive, eu acho que hoje em dia já se permite reuso, se faz reuso por uma pressão governamental, mas alguns anos atrás pediram a minha opinião e, estavam se discutindo isso, se iam começar a reusar os dialisadores ou não. É interessante que esse é um país onde naquela época, a maior parte dos pacientes, claro, pertenciam ou a Fresenius ou a Baxter. Mas isso é uma coisa importante. Outra coisa do que você falou e você conhece muito bem, Maria Alice, você falou que o Morim é editor de vários livros. Eu sou orgulhoso de que eu tenho publicado com ele nesses livros, porque eu sou amigo dele, então ele me dá um trabalho para fazer. E muitas vezes ele sabe que eu comecei a trabalhar com hemodiafiltração em 1979. Na verdade, foi quando eu cheguei na Suécia, que nem era nefrologista ainda. E são duas áreas que me encantam dentro da diálise, é a diálise peritoneal
e é as técnicas convectivas. Então, quando você falou sobre a HDF aqui, e falou, aí eu falei assim, será que ele vai falar do Ikuto Mazakane? E você falou. O Ikuto Mazakano é o presidente do registro japonês de diálise, de hemodiafiltração. E no Japão, como a Morinha falou, a maior parte dos pacientes que fazem eh, HDF fazem pré-dilucional. E eu, desde que eu comecei, que me conheço, faço pré-dilucional. E uma das vantagens da pré-dilucional é justamente você poder utilizar um fluxo sanguíneo mais baixo, de 200, 230, como os japoneses fazem, 250. Não há necessidade de fluxo alto. E você tem um volume de substituição muito grande, por volta de 50 litros e 4 horas e meia de sessão. Então, e o Japão, ele também, nesse caso, na hemodiafiltração, eles têm acesso a diversos dialisadores diferentes, de superfluxo, não de alto fluxo, de superfluxo, que seria o Terra Nova, que é da Baxter, que era da Gambra, que é da Baxter agora. Só que não é para discussão aqui, mas a discussão é a tal da hemodiálise estendida, onde se usa o Terra Nova, que é um dialisador de altíssimo fluxo, superfluxo talvez, se utiliza para fazer hemodiálise comum, que eles consideram que com esse dialisador se pode fazer uma diálise mais extensa, mais estendida e que remova moléculas médias. Eu concordo com isso, mas discordo plenamente de que isso pode ser melhor do que HDF. HDF pré-dilucional ou pós-dilucional, mas eu sou pré-dilucional. E os japoneses são meus amigos nesse sentido. Falando da insuficiência renal aguda, eu queria só lembrar um detalhe importante. Não, no estado de São Paulo, não em Rio Preto, não em Sorocaba, mas em Botucatu, a Daniela e o grupo deles e delas, foram um dos primeiros não, foram o primeiro a recomeçar a utilização de diálise peritoneal em agudos, porque o Horácio está sentado aí, ele lembra bem que nos anos que ele estava jovem nefrologista, ele certamente fez alguma diálise peritoneal em paciente em insuficiência renal aguda. E foi uma coisa que foi muito usada e depois não foi que foi esquecida, foi solicitada a sua retirada, porque quem fazia isso, fazia diálise peritoneal em agudos, era considerado como alguém que não sabia muita coisa. E eu, graças a Deus e graças a Botucatu, com os trabalhos iniciais do grupo de Botucatu, muito bom o trabalho que eles fizeram inicialmente e o trabalho que eles têm feito até hoje. A diálise peritoneal, o tratamento dela, da diálise, pacientes agudos, o uso da diálise peritoneal é uma coisa que já se conhece desde os anos 1900 e poucos, é, e eles, hoje em dia, com a questão do Covid, o que aconteceu foi que houve a possibilidade, a possibilidade e a única opção de utilizar a diálise peritoneal para muitos pacientes agudos com Covid em UTI, e a diálise peritoneal teve muito sucesso, claro que nada tem sucesso total, muito sucesso, e os Estados Unidos foi o local onde isso teve o maior impacto, inclusive com impacto em aumentar a necessidade, a busca e a volta à diálise domiciliar, seja ela peritoneal ou seja ela hemodiálise. Depois, falando de diálise peritoneal ainda em pacientes agudos e crianças, como você falou, aliás, eu tenho uma surpresa para você. O pessoal eu diria que o 0 by 25, para mim, desculpe eu dizer aqui, está gravado, vai ficar gravado, eu nunca acreditei nisso. Eu acho uma coisa, essa proposta de que para 2025 não vamos ter mais nenhum paciente com insuficiência renal aguda, nenhuma criança com insuficiência renal aguda, não havia necessidade de ser dessa forma, mas vou deixar para lá. Vou dizer o seguinte, no Sudão, eu já tive várias vezes no Sudão, o pessoal de pediatria em Khartoum, na capital, eles, de olho fechado, eles colocam catéter de diálise peritoneal em crianças de 2 meses, 3 meses. Então, existem lugares com muita experiência. O problema é que quando a gente quer levar para dar experiência, quem não tem tanta experiência. E o grupo de crianças que o Moura Neto citou e que agora estou até esquecendo o nome,
Morando, como é que chama o grupo de atuação que você mostrou os slides sobre indo para a América, para a Saving África? Young Lives. Saving Young Lives, que é o Brett Cooley e o grupo da África do Sul. Eles gostariam muito de talvez vir participar no Congresso Brasileiro de Nefrologia ano que vem e fazer apresentação, porque não é fazer apresentação, eles fazem treinamento, geralmente fazem treinamento de médicos e enfermeiras para como iniciar a fazer diálise peritoneal aguda em crianças, inclusive com colocação de catéteres. Então, essa é uma área interessante que a gente precisava conversar depois, que eles estariam interessados em vir, tá? Mais um detalhe que eu vou falar é registros. Você fala de registro, é tão importante. Acho que o país que tem mais registros que eu conheço bom é a Malásia. Inclusive, tem registro de transplante, registro de hemodiálise, registro de glomerulonefrites, registro de acesso vascular, vários tipos de registros. Está registrado no livro. E, para terminar, mais uma coisa que... uma vez eu fui a Chechênia, e entrei num centro muito grande, muitos pacientes, e começava a olhar passando, olhando o pescoço dos pacientes, eu não via nenhum catéter. E aí, no fim, eu perguntei, como é que é aqui as fístulas? Era um cirurgião vascular num hospital público do outro lado da rua, que adorava fazer fístula e fazia todas as fístulas. Então, eles tinham 2 ou 3 pacientes só, usando o catéter central. E aí no Brasil, a gente tem na Bahia alguém que fez a mesma coisa. Cansou de ver o urologista colocar catéter para o grupo dele no interior da Bahia, e quando era todo sábado 5 catéteres, e quando o urologista voltava para a terra dele, 2 horas depois a fístula parava de funcionar. Então ele resolveu ele mesmo aprender, e ele aprendeu, começou a fazer fístulas, e hoje é muito conhecido no Brasil, né? É mais um baiano, né, Morinha? Morinha está por aí ainda? Já dormiu comigo falando. Alô? Não, estou por aqui sim, estou por aqui. No meu debate, eu peguei alguns pontos e estou comentando esses pontos. Eu não sei se eu poderia compartilhar a minha tela, 5 minutos só. Claro, pode compartilhar sim, tá? Tem acesso Deixa eu aí. ver, deixa eu ver aqui. Aqui está. Rapidamente, vou complementar o que Mourinho falou, eu vou passar rapidamente. Aqui a gente tem não sei quantos de vocês conhecem, eu não conhecia a Acho que policitemia de Eu alta altitude. não tô vendo. Não precisa está vendo? tirar o O seu, Moura precisa parar de compartilhamento compartilhar agora. dele. Agora sim. Estão vendo agora? Sim, sim. Tá. Então, tá. Então, a policitemia de alta altitude, que é na Bolívia para esses pacientes, são aquelas pessoas que quase metade da população vive em altitudes acima de 2.500 metros, e parte da população que apresenta proteinúria. Então, se você for trabalhar na Bolívia, você tem que saber disso. E nos países balcânicos, que são a Bósnia, a Herzegovina, a Croácia e a Sérvia, apesar que România e Bulgária se colocam aqui também, a nefropatia endêmica dos Balcãs, originalmente descrita nos anos 50, e que eu vi muito paciente aqui na Suécia, muito paciente. Hoje em dia tem muito menos. É uma forma de nefrite intersticial que provavelmente vem da água do rio Danúbio. É, Aqui eu só vou passar rapidamente, não quero passar todos, eu não quero comentar todos os slides, porque inclusive muitos desses aqui o Mourinho já falou. Quando a gente fala de 10 nefrologistas em Uganda, como o Mourinho falou, para um país com 45 milhões de habitantes, a gente não pode esquecer que existe uma fuga ou uma saída de nefrologistas de países que necessitam de nefrologistas para ir para outros países, vão à procura de melhor. Então, por exemplo, nefrologistas na África, na Nigéria, por exemplo, no Sudão, muitos deles vão para os Estados Unidos trabalhar. Hoje em dia já se vê muitos médicos nefrologistas para a Europa. Então, essa é o que chama de brain drain, né? A saída deles de seus países, buscando lugares onde as condições são melhores.
tenho honra de ser membro honorário da Sociedade Sul-Africana de Nefrologia. E a África do Sul é um país muito legal, porque é um país onde, não só na nefrologia, em várias áreas da medicina, eles estão de braços abertos para médicos, enfermeiras de países vizinhos que necessitam de treinamento. E uma coisa interessante que a gente descobriu com o livro foi que nefrologistas do Camboja são treinados no Japão, na França, na Austrália e na Tailândia. O Oman é um país que também eu conheço bastante. A maioria dos nefrologistas não são omanes, a maioria deles são da Índia. Ainda não fica longe dali, tem uma relação sentimental com o Oman também. Outra coisa interessante é que quando o livro foi feito, no livro está descrito consultores aqui que está da Irlanda, 50 consultores, significa o nível mais sênior de nefrologia. De todos eles, a maioria deles, tinha saído da Irlanda e foi treinado ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou um outro país, a maioria deles. E existe a pergunta que é o que está acontecendo com a nefrologia? Eu acredito até que no Brasil, hoje em dia, com essas mudanças, mudanças que eu digo, mudanças saudáveis dentro da SBN e com tudo que está acontecendo, com tantos cursos, tanta troca de conhecimento, com tanto congresso, sul, norte, leste, oeste, isso eu acho que anima muito os nefrologistas jovens e os jovens no Brasil. Mas a história é que na maior parte dos países é uma coisa que é questionável, e a França é uma das exceções, onde na França eles têm uma diversidade de atividades que deixam os médicos jovens contentes e interessados em seguir carreira na nefrologia. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Ele já falou aqui a respeito dos fluxos. Aqui posso contar uma coisa de fluxo, é que aqui tem clínica aqui na Suécia que é 400. Quantas vezes me chamam para ver o paciente está se queixando de dor na mão. Aí eu abaixo o fluxo para 300, 250, acaba a dor. Aí vem o médico de volta e fala assim, não, mas nós temos que ter 400 de fluxo para dar um bom KTV. O tal do KTV não é a coisa mais importante que existe. O mais importante que existe é como o paciente se sente. Isso a gente não pode esquecer, mas tem muita gente que esquece disso. Transplante renal, o Brasil é o país com o maior programa público financiado publicamente de transplante, e a Espanha é o país que modelo, porque todos deviam se espelhar nele. Eu falei de registros, falei da Malásia, queria citar a Uruguai como um país, realmente um país pequeno. Se vocês forem no livro ler o capítulo, vocês vão ver tanta coisa boa do Uruguai, tanto detalhe importante em termos de registros, em termos de programas, em termos de educação para nefrologistas, para enfermeiras de renais. Bom, aqui eu só quero citar para vocês o que se fala da Polônia. A Polônia era um país da cortina de ferro, né? Nos anos 80. E se falava que quando você, naquela época, você ia visitar um país do oeste europeu, ou seja, uma Alemanha, uma França, um Portugal, eles diziam que eles se sentiam como se eles tivessem ido para um outro planeta. Tal grande era a diferença entre o que eles tinham na Polônia e nesses países, né? Bom, eu acho que eu vou chegar ao fim aqui. Eu só queria falar sobre desastres naturais e dizer Quando se fala em diálise peritoneal como primeira opção, o México foi o primeiro país a fazer isso. Se discute muito, o pessoal de Hong Kong fala, não fomos nós, mas o México foi com o grande terremoto de 1985, houve se acabou com toda a estrutura de hemodiálise na cidade do México. E para isso tiveram que fazer algo, e já se fazia muita DPI, diálise peritoneal intermitente, que muitos que devem estar aí sentados ouvindo não sabem o que é, porque teoricamente não existe mais. E no México, então, se começou a fazer, e foi nessa época que o CAPD tinha chegado, se iniciou em 76, se aproveitou o CAPD, e com isso, de repente, o México estava tendo 70%, 80% de todos os países novos, pacientes novos colocados em diálise peritoneal inicialmente. A diálise peritoneal, como também a hemodiálise, tem sido muito utilizada em desastres naturais, depende da situação. A diálise peritoneal pode ser muito mais prática, porque geralmente não necessita de eletricidade. O Moura Neto falou dos monstros na época de chuva, que aumenta, em Bangladesh, aumenta o número de casos de insuficiência renal aguda até 25%.
E como debatedor, eu acho que eu já falei demais. Não? Deixa eu ver aqui. Aqui tem tema interessante. Como se chama? Quando a gente. O meu português está ficando ruim, mas não é porque eu estou fora do Brasil, não. É a cabeça. O fasting, que é o jejum durante o Ramadã, que é o período de férias, o período de festividades deles, religiosas, que eles não podem comer durante o dia, inclusive a diálise. Ela toda é passada para a parte da noite e para que pacientes pacientes têm que ter uma licença para poder comer ou beber durante o dia, se são pacientes que necessitam realmente, senão não tem que esperar até a noite para ficar em jejum o dia inteiro. Uma coisa muito interessante. Bom, eu vou parando por aqui, agradecendo muito a Maria Alice, o pessoal de Rio Preto, Horácio, a turma toda, o convite e ao meu parceiro Moura Neto, que é um grande parceiro em todos os sentidos. É um jovem e eu acho que a juventude da nefrologia brasileira está aí com ele e é tão bom ver um jovem na direção da SBN também. Pronto. Bom, Maria Alice? só queria. Eu tinha algumas perguntas para fazer, mas todo mundo está trabalhando e vai ter que voltar, não tem essa disposição e o tempo que o doutor Carolino tem. Eu estava comentando aqui com alguns residentes que o Carolino tem mais história do que vocês imaginam. Se ele começar a contar aqui, talvez Não seja volto a trabalhar. o logista ou brasileiro que mais viajou no mundo, mais conhece tipos de diálise, centros de diálise e personagem ligado à nefrologia. Além dele ser amigo do Ayrton Senna, daí ele começa a não para mais. E tentou ser profissional no Santos, né? Então, e ele, além de ser um grande amigo, em 1987, Moura, eu e o Mário Abud estivemos em Estocolmo, que tinha um congresso mundial de transplante na Finlândia. E aí eles não recebeu lá, já estava lá, já tinha uma rede de relacionamento enorme lá, então eu muito feliz em ver o Carolina com essa disposição aí. E o Moura também, agradecer, e, como ele disse, uma nova geração que vem vindo e que já tem grandes serviços aí na parte científica e vai também ajudar a nefrologia brasileira a passar por esse período crítico, a gente consolidar os esforços. Eu vi aqui ainda Jaelson, o Enio, todo o pessoal que está aqui, um grande abraço. Dizer aqui que em Rio Preto tem vários aqui participando dessa nova empreitada. Nós fizemos o primeiro congresso aqui em 1985, que era o encontro, e o Carolino veio, esses outros que eu citei vieram, e isso foi um marco, porque desse congresso saiu a disposição de fazer transplante no interior, trocado por HLA, e tem toda uma história que eu não posso também começar a contar a história aqui, né? Então, dizer também que tem um pessoal envolvido aqui, né? Que é a doutora Maria Alice, que está no departamento, a doutora Fernanda, que está no departamento, a doutora Aninha, que é mais jovem ainda, que já está no departamento dos jovens. Então, a gente fica muito feliz de escutar essas histórias e dizer, Carolina, que a gente parou de fazer diálise peritoneal quando vieram os catéteres para hemodiálise. Ficou muito mais fácil fazer hemodiálise nos agudos, na rapidez, e infelizmente nós fomos deixando de fazer diálise peritoneal. Tá? Então, abraço a vocês e muito obrigado, viu? Obrigado. Muito Obrigado, obrigado, Horácio. doutor Horácio, para Maria Alice. Obrigada mais uma vez. Vocês dois complementaram com brilhantismo aqui na nossa reunião. Eu acho que isso é tão importante porque gostaríamos de ficar a tarde toda aqui falando, né? Porque eu acho que é importante. Talvez se eu fosse alguns bons anos mais nova, talvez eu fosse para algum desses países para poder ajudar um Bem-vinda. pouquinho mais, né? Mas muito obrigada mais uma vez e espero poder contar com vocês mais vezes aqui na nossa reunião. Muito obrigada. Hoje não Obrigado a deixaram, vocês. hoje não deixaram fazer uma pergunta. Ah, o Edson, pode. Opa! Quem brigou? A pergunta do Edson é quem brigou com o Varela? Agora já passou a hora. Sempre a Maria Alice me deixa, mas dessa vez ela não me deu a palavra. É só para dar os parabéns aí para o Moura, para o Carolina e para vocês, que eu deixo de assistir a minha reunião aqui, que eu vou ser mandado embora aqui do PDNet. Porque
eu fico inventando desculpa, saio correndo e venho assistir a reunião aqui. Mas a reunião de vocês é melhor que a de lá, não falo nada para ninguém. Um abraço. Um abraço a todos. Abraço Tudo de para bom. todos. Tchau. Obrigado, hein? Valeu. Maria Alice, Horácio, todo mundo aí, Edson e Morinha. E Obrigada. Moura abraço, Pai. um abraço. E Moura Pai Tchau. também. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Maria. Tchau, tchau. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Um abraço.